Já estamos quase encerrando essa fase dos vídeos, né, que me propus a gravar, e hoje gostaria de falar sobre um assunto bem especulativo, que é sobre mais ou menos quando o Senhor Jesus deve voltar. Será que a Bíblia traz, a palavra do Senhor traz alguma dica para nós a esse respeito? Nós sabemos, né, Jesus mencionou lá em Mateus 24:36, ele fala, mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Então, ninguém realmente sabe o dia e a hora. Mas será que dá para a gente tentar saber o mês e o ano? Então vamos lá, eu quero hoje gravar esse vídeo aqui com vocês, para vocês, e mencionar algumas bases bíblicas que talvez poderiam dar alguma dica sobre o tempo em que Jesus deve voltar, tá? Então, será que Jesus não deixou nenhuma dica para nós a respeito desse assunto? Porque assim, olha, Deus anunciou 800 anos antes para Abraão que o povo de Israel ele seria libertado do Egito depois de 400 anos de aflição. Também Deus anunciou para Jeremias 100 anos antes de que o povo de Israel seria liberto da Babilônia após 70 anos de cativeiro. E a respeito também da primeira vinda do Senhor, nós vemos Daniel anunciando o tempo em que o Messias estaria aqui na Terra. Ele anunciou isso quase 550 anos antes disso acontecer, né? A gente vê isso lá naquela profecia das 70 semanas. Ele descreve lá quando é que o ungido estaria aqui, né? E inclusive por isso Jesus chama a atenção dos fariseus, dos mestres, dos rabinos, né? Dizendo que eles eram hipócritas. Lá em Lucas 12:56 ele fala: hipócritas, sabeis interpretar o aspecto da terra e do céu, e entretanto não sabeis discernir esta época, né? Então Jesus estava falando isso porque Daniel tinha profetizado quando é que o ungido estaria aqui na terra, né? E a respeito da volta do Senhor, a palavra menciona, tem muitas profecias, inúmeras profecias falando a respeito da volta do Senhor aqui, né, na terra. E será que só a respeito desse assunto não teria na Bíblia nenhuma dica, nenhuma pista a respeito do tempo em que isso iria acontecer? Bom, isso está no campo da especulação, vamos repetir, tá? Para mim tem um versículo que parece ser uma chave para a gente poder encontrar um caminho e entendermos mais ou menos a época em que Jesus pode voltar, tá? Abre comigo na segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 8 em diante. Pedro diz assim: há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Então vejam vocês que quando Pedro está falando sobre a volta do Senhor, ele chama atenção de que nós não podemos nos esquecer de uma coisa. Ele frisa bem: há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que é o quê? Algo que nós temos que ter sempre em mente,
é que um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Então isso parece para mim ser uma chave no que diz respeito ao tempo, contagem de tempo sobre a volta do Senhor. O escritor também de Salmo 90, no versículo 4, ele completa essa dica dizendo assim, pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem, que se foi, e como a vigília da noite. Então, o escritor de Salmos está dizendo assim que 1000 anos é igual a um dia e também é igual a uma vigília da noite. Então, um dia é como 1000 anos, uma vigília como 1000 anos. Tá? Então, nós temos que perceber que a palavra ela está mencionando essas duas coisas, um dia como 1000 anos e uma vigília da noite como 1000 anos. A gente tem que observar isso quando estiver mencionando sobre a volta do Senhor. Então a gente tem que interpretar um dia como 1000 anos e uma vigília também como 1000 anos. Tá? Vamos seguir nesse raciocínio. Tá? E vamos começar alguns cálculos aqui. Tá? Vamos começar devagar e aí depois nós vamos chegar mais onde nós queremos. Tá? Então, de acordo com os estudiosos, de Adão até Jesus teria transcorrido mais ou menos uns 4000 anos, certo? E alguns apontam um pouco mais, outros um pouco menos, tá? Então, de acordo com Pedro, 2 Pedro 3,8, que nós lemos, se 1000 anos é igual a um dia, então 4000 anos é igual a 4 dias, tá? E da morte de Jesus até os nossos dias atuais, também já se passaram em mais ou menos 2000 anos. Então, ou seja, 2 dias. Então, 4 dias até Jesus e mais 2 dias, quase aproximadamente, dariam então 6 dias. Que seria, então, esses 6000 anos ainda talvez não tenha se completado esses 6000 anos, mas a gente vai seguindo, porque vamos continuar falando. Gênesis 2, versículo 3, diz que o 7º dia é o dia de descanso de Deus. Abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus havia criado ou criara e fizera. Então, só que Jesus fala em João 5,17, fala assim, mas ele lhes disse, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Então, pela declaração de Jesus, esse descanso ainda não chegou, ou seja, o 7º dia ainda não chegou, mas está na iminência de chegar, uma vez que nós já estamos aí completando os 6000 anos, desde Adão até agora. Então 6 dias já estão passando e o 7º dia, que é o dia de descanso, que deve corresponder dentro dessa base de Pedro, deve corresponder a 1000 anos. Então esse descanso de 1000 anos aí, do 7º dia, ele é tratado lá em Apocalipse capítulo 20, no versículo 1, 2 e 6, ele fala assim, então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente, e ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esse, segundo a morte, não tem autoridade, pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Então 1000 anos sem Satanás, com Jesus reinando aqui na terra, no seu reino milenar de paz. Então, como 1000 anos é igual a um dia, este dia de paz corresponde ao dia de descanso de Gênesis 2:3, e isso está na iminência de se iniciar. Aí você fala assim, Gil, mas você está viajando, Tudo bem, vamos pegar outros cálculos que você vai começar a perceber aí alguma coisa interessante. Oséias 6, versículo 1 e 2, diz assim, vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará,
fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos revigorará. Ao terceiro dia nos levantará e viveremos diante dele. Depois de 2 dias, quer dizer, depois de 2000 anos, nos revigorará. A palavra no hebraico é shayad, que significa viver, reviver. Então o revigorará também poderia ser traduzido como após 2 dias nos ressuscitará, né? No terceiro dia, que é após 2000 anos, o Senhor nos levantará. A palavra hebraica é quim, significa levantar, erguer. Então, para mim, tem a ver com o rapto, o arrebatamento da igreja, quando todos os santos que estiverem vivos na terra serão levados para cima, para as nuvens, né? Então, embora a contagem dos anos de Adão até Jesus não seja uma unanimidade, o que importa mesmo são os 2 dias, né, de Jesus para cá, ou os 2000 anos de Jesus para cá, ok? Vamos lá, terceiro cálculo. Esse inclusive foi mandado por um irmão meu, irmão nosso, César, lá de Santa Catarina. Êxodo 19, versículo 10 e 11, diz assim: disse também o Senhor a Moisés: vai ao povo e purifica-o hoje e amanhã. Lavem eles as suas vestes e estejam prontos para o terceiro dia, porque no terceiro dia o Senhor, à vista de todo o povo, descerá sobre o monte Sinai. Bom, 2 dias, por 2 dias o povo devia ser purificado, ter suas vestes lavadas, 2000 anos de preparação para a igreja. E no terceiro dia o Senhor descerá para estabelecer o milênio. Então, isso é uma especulação, obviamente, que aqui em Êxodo está falando do dia que o Senhor ia aparecer aos judeus lá no monte, né? Mas é interessante que ele falou assim, ó, se preparem por 2 dias. No terceiro dia o Senhor descerá sobre o monte. Então, há uma coincidência aí, né, de tempo sobre as coisas que vão acontecer quando Jesus vier. Tá? Vamos lá, quarto cálculo. João 4, 39 e 40. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher que anunciara: ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali 2 dias. Bom, aos olhos dos judeus, os samaritanos eram um povo gentio, né? E aí Jesus mesmo havia orientado os discípulos lá em Mateus 10 para que eles não tomassem rumo aos gentios, mas que ficassem só pregando e falando para os judeus, que não era para entrar em cidade de samaritana, tá? Os samaritanos representavam todo o povo gentio, né? Não judeu. A igreja também é mencionada como gentios. Lá em Romanos 11, capítulo 11, versículo 25 e 26, Paulo fala lá: porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que vem endurecimento em parte a Israel, até que haja entrada a plenitude dos gentios. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. A plenitude dos gentios, está falando da igreja, né? Da igreja completa, né? Então nós vemos aí que Jesus ficou 2 dias com os samaritanos, e isso pode simbolizar então 2000 anos, né? O tempo em que Jesus estaria preparando a sua noiva, a igreja, né? A salvação dos gentios, tá? Vamos lá, vamos seguir. Fala, Gil tá voando aí, né? Vamos para um quinto cálculo, que aí eu acho que a gente começa a nos aproximar um pouco mais da linguagem das profecias, falando sobre a volta do Senhor, né? Então, em Lucas 12, 37 e 38, o Senhor Jesus, ao tratar da sua segunda vinda, na parábola do servo vigilante, ele revela que isso poderá vir, que ele poderá vir, que a volta dele pode acontecer
na segunda ou na terceira vigília. Veja aí comigo, diz assim: bem-aventurados aqueles servos, os quais quando o Senhor vier, achar vigiando. Em verdade vos digo que se cingirá e os fará sentar à mesa, e chegando-se os servirá. E se ele vier na segunda vigília, e se vier na terceira vigília e os achar assim, bem-aventurados são os tais servos. Então, de acordo com os dicionários bíblicos, nos tempos bíblicos, a noite se dividia em 4 vigílias, sendo a primeira das 18 até as 21 horas, a segunda das 21 às 24, meia-noite, a terceira da meia-noite às 3 da manhã e a quarta das 3 da manhã às 6 da manhã. Então repare que como 1000 anos é igual a uma vigília, então a segunda vigília corresponde ao segundo milênio, a 2000 anos, e a terceira vigília, 3000 anos. Ou seja, quando ele se refere à possibilidade de voltar na segunda ou terceira vigília, pode estar até apontando para a transição entre a segunda e a terceira, entre o segundo e terceiro milênio, né? Vamos. Aí você fala assim: Gil tá especulando demais. Realmente, mas vamos para um texto que agora a coisa acho que vai ficar bem clara. Vamos ver Mateus 25, versículo 6, quando Jesus trata da sua segunda vinda, né? Na parábola das 10 virgens, qual é o horário que o esposo retorna? Quando está lá, que horas é? À meia-noite. Ou seja, exatamente na transição da segunda para a terceira vigília. Tá? Então, veja lá, Mateus 25, versículos 5 e 6. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saí ao seu encontro. Então, pare para pensar. O Senhor Jesus não se conteve como na parábola do servo vigilante, mas ele deixou bem claro que sua volta é entre a segunda e a terceira vigília, à meia-noite, especificamente na época quando termina os 2000 anos. Terminou os 2000 anos, Jesus retorna. Seria de acordo com essa regra, essa chave que Pedro nos fornece lá na sua segunda carta, no capítulo 3, versículo 8. Tá? Então, à meia-noite é o horário que o noivo volta, tá? Após segunda vigília. Lembra? Primeira vigília, 1000 anos. Segunda vigília, 2000 anos. Acabou meia-noite. Meia-noite é o fim da segunda vigília e vai começar a terceira. É aí, nesse horário, que o noivo chega na parábola aí das 10 virgens. Muito bem. Mas aí a gente fala assim, mas a gente começa a contar desde quando? Porque nós já estamos no ano 2025. Então como é que faz? Conta desde quando? Aí tem uma parábola do bom samaritano, lá em Lucas 10, 35, que o bom samaritano aí é a figura de Jesus, né? E ele, ao partir para a viagem dele, ele tira 2 dinheiros, né? E dá ao hospedeiro, dizendo: cuida do ferido e quando eu voltar te pagarei. Veja lá, Lucas 10, 33 a 35. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou-lhe perto e vendo compadeceu-se dele. E chegando-se pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes o óleo e vinho, e colocando sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Bom, de acordo com os dicionários bíblicos, 1 denário é igual a 1 dinheiro, a moeda romana de prata, usada na época de Jesus, que correspondia ao salário de 1 dia de trabalho de um trabalhador, né? Então,
O samaritano, né, que era a figura de Jesus, tirou 2 dinheiros para pagar ao hospedeiro, né, o trabalho que ele ia ter de cuidar daquele rapaz, e isso significa então que ele voltaria depois de 2 dias, porque ele deu 2 denários, significa que ele ia ficar fora 2 dias, e aí ele retornaria, né? E se cada dia equivale a 1000 anos, então 2000 anos. Então a gente começa a contar a partir de quando? De acordo com essa parábola, né? A gente pode levar em consideração que esses 2 dias, 2000 anos para a volta do Senhor, devem ser contados a partir do dia que ele foi embora, que ele subiu, do ano, do mês, do dia que ele subiu. E então nós vemos aí, muitos falam que então Jesus teria morrido, ressuscitado e subiu, foi embora no ano 33. Alguns falam que esse calendário está errado, que não está certo, né? Então que Jesus não morreu no ano 33, ele morreu antes do ano... Bom, enfim, eu não vou entrar nessa questão aí, né? Se foi no ano 33, então se contarmos 2000 anos, então Jesus estaria voltando no ano 2033. Se ele morreu no ano 32 ou 31, então contaria-se 2000 anos. Eu vou ficar aqui para a gente só especular o ano 33, tá? Que é a contagem que nós temos hoje. Então, de acordo com essa chave, né, de Pedro, se isso realmente for uma chave, e se a gente estiver certo nessa contagem aí, então Jesus estaria retornando no ano 33, tá? Agora, por favor, gente, não vão sair por aí falando, né? O Gil falou que Jesus vai voltar no ano 33. Isso é uma especulação. Nós estamos aqui colocando para vocês algumas passagens, né, que podem indicar que Jesus retornaria ou retornará 2000 anos depois da sua ida, né? E se ele vai retornar no ano 33, nós sabemos que a última semana de Daniel, 7 anos antes começa essa semana, né, de Daniel. Então, se Jesus for voltar no ano 33, então no ano 2026, lá para o final do ano que vem, começaria essa última semana, tá? Se isso realmente for certo, né? Mas não dá para a gente cravar nada, obviamente. Eu não sou nenhum doido de ficar falando aqui que Jesus vai voltar no ano 33, ou 34, ou 32, ou 31. Não dá para a gente cravar, tá? É apenas uma especulação que eu quis passar para vocês. Achei isso até bastante interessante, tá? Muito bem, no próximo vídeo, e seria o último vídeo, né, a gente quer falar para vocês sobre como nós devemos estar preparados para a volta do Senhor. O que nós temos que fazer, né, para estarmos preparados para a volta do Senhor. O Senhor Jesus deu algumas dicas do que a gente tem que fazer, então vamos aguardar esse próximo vídeo, que seria o último, para a gente completar aqui essa nossa palavra, né, sobre a cronologia do fim dos tempos. Um abraço, Deus continue te abençoando.